Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo, amor. O programa Acima de Todo Amor tem sempre uma esperança de que tudo que nós estamos fazendo possa estar nos ajudando, mas possa contaminar a todo o país a uma disciplina de achar soluções para tratar a saúde pública com a dignidade e os direitos que qualquer cidadão deve ter, mesmo que não haja uma boa parceria ainda com o sistema financeiro, com o sistema público. Nós somos muito criativos. E a maior motivação minha como gestor é exatamente achar soluções no campo da humanização. O valor do tratamento do câncer, o valor da humanização é mais importante que o remédio. Ninguém acredita isso, acha que isso é uma coisa de boca para fora, mas é muito sério isso. Então, tudo que a gente pode melhorar em termos de humanização é a minha grande motivação como gestor. E como essa novidade eu tenho que apresentar ela porque nós estamos gozando esse privilégio de uma nova medicina, de uma medicina que criou um aspecto muito forte de humanização a mais do que o Hospital do Amor já tem, ao grau de satisfação de 100% dos seus usuários. É uma medicina que nos envaidece por fazer 60 anos. 60 anos não é uma história de 6 anos. E então eu trouxe uma pessoa entusiasmada, um diretor do hospital que tem o mesmo entusiasmo que eu tenho, a mesma vontade, o mesmo amor de cada dia a gente ser melhor, cada dia a gente tratar melhor os nossos pacientes por amor. Então o tema de hoje é a telemedicina. Vocês vão gostar de saber o tanto que nós, dentro, você vê, de todo esse processo da pandemia, da desgraça da pandemia, apareceu uma solução. E essa solução de melhorar a humanização é muito rica. Por isso nós queremos compartilhar a nossa experiência. E está aqui comigo o Dr. Sérgio Serrano, que é o nosso chefe da oncologista, oncologista clínico. E ele levantou essa bandeira rapidamente, improvisou um sistema na hora que deu blackout. E nós não podemos dizer que toda essa inspiração e criação nossa, Dr. Sérgio, é da origem do primeiro dia que o hospital nasceu, por isso que eu tenho aqui hoje a imagem de São Judas nos 60 anos, para dizer que essa impossibilidade que nós temos de criar vem da inspiração de um santo que tem a responsabilidade das causas impossíveis. Nós não temos dinheiro, somos extremamente pobres em dinheiro, mas somos ricos em criatividade e somos ricos em amor. Então, por isso que o tema hoje eu acho que significa muito, vai poder ajudar muito outras instituições a seguirem nosso exemplo. Então, Sérgio, nós vamos falar desse tema. Sei que isso aí foi um desafio tremendo que bateu na sua responsabilidade. Como você tem esse mesmo DNA do meu pai, do meu, de achar que nós temos de cada dia mais pensar como melhorar a dignidade no tratamento das pessoas. Nós temos uma média de pacientes de 700 a 1.000 quilômetros, a média de todos os pacientes que vêm para Barretos. E foi um lance extraordinário, a telemedicina, por isso eu quero compartilhar, quero que você conta como é que foi a nossa experiência, como é que está sendo, né? Bom, olá a todos e obrigado aí pela oportunidade de estar aqui compartilhando essa experiência, né? E eu acho que assim, primeiro a gente tem que contar como começou, né? E a gente já vinha pensando em outras opções e a questão da telemedicina já vinha sendo discutida um pouquinho antes da pandemia, né? Mas a pandemia realmente pegou todo mundo de surpresa e de uma hora para outra, de repente, o país entrou em lockdown, né? Então, assim,
vários estados fecharam suas fronteiras, os transportes estavam encerrados e os pacientes se viram numa situação de insegurança muito grande. Alguns pacientes com a consulta agendado, com exame de imagem agendado, cirurgia agendado, e eles não estavam nem conseguindo vir, estavam perdidos. E começaram a telefonar aqui para o hospital para saber o que fazer. E a nossa equipe de telefonia entrou em colapso, porque a avalanche de chamadas foi tão grande que elas não estavam dando conta. Quando esse problema chegou para nós, a gente instalou uma central de telefonia, com vários médicos, enfermeiras e alunos da faculdade. Alunos da Faculdade de Medicina, que também estava parada também por causa da pandemia. E com isso a gente começou a tentar ajudar a reagendar e tirar as dúvidas dos pacientes. E naquele momento deu para perceber que isso poderia ser ampliado e algumas coisas a gente já conseguiria resolver sem que o paciente precisasse vir. E aí que surgiu a ideia de implantar, então... Que até então, antes disso, não se tentou isso. Não, tinha um pouco de atendimentos por telefone, mas muito pouco. Em alguns departamentos, muito pouco. Mas era, agora, quando a gente viu o tamanho do problema, nesse caso, eu falei, não, isso pode ser uma solução não só para esse problema, mas para sempre, porque tem muitas situações que a gente conseguiria ajudar o paciente e resolver sem ele vir. Para as pessoas entenderem, não poderia ser a primeira vez, a primeira vez do paciente e tudo mais, mas o paciente tem um retorno, né? Depois de um determinado tempo, uma sequência de retorno, né? No câncer, e numa dessas não precisa, os exames podem ser feitos lá, é mais ou menos isso, para as pessoas entenderem que estão em casa? Inicialmente a gente percebeu, a primeira oportunidade era os pacientes que estavam aguardando o resultado de algum exame. E às vezes a gente conseguiria passar o resultado, ele já passou por consulta, já fez tudo, às vezes já fez tratamento e estava só acompanhando. A gente poderia dar o resultado do exame, definir se tinha que mudar alguma coisa sem ele precisar vir, e era uma forma, e se precisasse vir, daí a gente chamaria, mas muitas vezes evitaria uma viagem longa. E aí, quando a gente percebeu essa oportunidade, nós levamos para você, eu lembro até hoje, que eu expliquei, e você falou assim, mas isso é humanização? Aí eu falei, nossa, é humanização. E aí você falou, então, vamos fazer, porque se é uma forma de cuidar melhor, de forma mais humanizada, é esse o nosso caminho. E aí nós começamos. Hoje a gente tem muito mais outras frentes, inclusive da primeira vez. A primeira vez hoje, em alguns departamentos, nós percebemos que o paciente que ainda não foi atendido aqui, que ele ainda está na fase de triagem, a gente consegue avaliar o paciente, lógico, não é um exame físico, mas a gente consegue enxergar o paciente, a gente consegue entender o problema e planejar o que precisa ser feito para quando ele venha, ele já esteja com várias etapas adiantadas. Em vez dele... A grande maioria dos pacientes que vêm para o hospital, eles não chegam prontos para iniciar um tratamento. Nós precisamos fazer alguns exames, fazer algumas avaliações, às vezes discutir com toda a equipe para tomar a decisão do que vai ser feito, né? E então, se a gente pede para ele vir aqui para pedir tudo, é mais uma viagem. Se a gente já pede e quando ele vem está tudo pronto, às vezes até já discutido com a equipe, nós ganhamos tempo e facilita a logística do paciente. Então nós estamos fazendo esse experimento já há alguns meses, atendendo vários pacientes antes deles virem, e nós temos percebido uma grande vantagem
para o paciente em termos de tempo e também de facilidade de logística para ele, né? E ele vamos dizer assim, as informações que eu tenho tido é que ele tem agradecido isso, ele tem sentido o efeito de poupá-lo, dele sair de casa, gastar dinheiro, paciente do sistema público, por isso que envolve tanta coisa na cadeia de ser humanizado isso, né? Com o paciente particular, o paciente privado, isso já é comum. É muito comum essa forma de tratar o paciente particular. O que não é comum é com o SUS. E a gente está percebendo que dessa forma a gente humaniza o tratamento, personaliza mais e a gente consegue ter uma avaliação do paciente diferente do atendimento presencial. Não é que o atendimento presencial é melhor ou é pior. Cada um tem o seu momento. É importante o atendimento presencial. E você tem que fazer, e muitas vezes é essencial. Tem que pôr a mão no paciente. Tem que pôr a mão. Mas, assim, nem todas as vezes você precisa que ele venha. E tem um detalhe que, assim, foi muito importante para mim. Quando você atende um paciente na casa dele, mesmo que seja por vídeo, por uma videochamada, você enxerga ele diferente. Porque você vê ele na casa dele, você vê o sofá, você vê o quadro, você vê o telhado, você vê, às vezes ele está rodeado pelos familiares e você consegue entender um pouco melhor a realidade dele. Diferente de quando você senta no seu consultório e o paciente entra e senta na sua frente. E aí vem outro, senta na sua frente. Você enxergar o paciente na casa dele muda até a forma que a gente planeja o cuidado dele. Olha que experiência incrível isso, o aspecto dessa humanização entre o conceito de você enxergar o ambiente familiar e a estrutura que ele tem de família e de condições também, de condições. Hoje qualquer pessoa tem um WhatsApp, então qualquer pessoa pode se mostrar, né, à distância e enxergar a família é muito importante, né, Sérgio? Porque você vê qual o tamanho do apoio que ele pode ter ou não ter. Ou né? não ter. Ou não ter, né? Mas é interessante esse tema que nós estamos falando porque é o lado bom que sobrou da pandemia. Os números nossos já são expressivos nisso? Como é que estão? Já são expressíveis, tem crescido. Hoje a gente passa de 2.000 atendimentos mês nós estamos imaginando então que 2.000 pacientes deixaram de vir aqui. Cada atendimento desses é uma vez que ele não precisou vir, né? Eles vêm às vezes, Sim, mas uma vez ele deixou de vir. Uma vez, pelo menos, ele deixou de vir. Sim, entendi. Né? Mas olha bem, o volume que nós estamos falando é 2.000 pacientes por mês. Você chega aqui no hospital, quem conhece o hospital, as filas estão imensas ainda. Uma pena que tem fila com esses 2 anos de pandemia, houve uma diminuição no Brasil inteiro de 50% no tratamento do câncer, preferenciando até por falta de médico, equipamentos, preferenciando o Covid. Então, doutor Sérgio, é interessante que a gente está mostrando o nosso êxito, que isso aí é um projeto que vai perpetuar e que está todo mundo satisfeito com isso? Eu acho que sim. A gente percebe que a equipe toda está muito engajada, muito motivada. Cada vez que alguém começa a participar desse processo, se apaixona porque sente que consegue realmente estar mais próximo do paciente. Agora a gente está num processo de introduzir novas ferramentas que vão permitir uma melhor interação o tempo todo com o paciente. Então a gente até está querendo dar um nome para isso, depois vamos ver, que seria o Meu Hospital de Amor, que o paciente vai ter aquilo no celular dele e ele consegue checar seus exames, checar seu agendamento, interagir às vezes com a equipe, tirar suas dúvidas e quando precisar ser atendido por ali, isso facilita. E a nossa ideia é que seja o Hospital de Amor sempre com você. Olha,
Eu não podia dar uma notícia melhor para vocês nesse programa do que ver a profundidade desse projeto que nasceu tímido, mas nasceu por amor. E aí nós estamos vendo um depoimento de um programa que nós estamos desenvolvendo junto com uma empresa para que a gente possa se assegurar mais e dar esse conforto. É impressionante, o tema é impressionante porque nós vamos ter uma medicina mais humanizada, respeitando a condição de ter o paciente na família, na vida familiar dele, que é o maior, meu pai falava que na doença o remédio é o perfume do cheiro dos filhos, o cheiro da família, é esse o remédio. Meu pai, quando o paciente estava na fase terminal, certo, ele mandava buscar toda a família, o quartinho ficava mais apertado que uma lata de sardinha. Mas eu falava, não entendo, por que precisa de todos ao mesmo tempo? Ele falou, porque ele falava, era um momento de ter os últimos momentos com o cheiro dos filhos, o cheiro da família. E todos que estão em casa se tratando, como a autoestima da própria família é o remédio mais importante. Depois é o nosso, de tratar por amor. Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês. O programa vai ser pautado sobre o êxito que nós estamos nessa experiência. É linda a história de crescer no amor. Fiquem aí, no segundo bloco vocês vão gostar mais. Por acima de tudo, amor. Já te falaram que todo mundo pode salvar vidas? Olha só, você que vive conectada pode salvar vidas. Você que está na sua melhor fase também. Você que construiu seu caminho, você que empreende, você que investe e que produz. E até mesmo você aí que está assistindo a este filme. Todo mundo pode salvar vidas. Basta fazer uma doação e ajudar no tratamento 100% gratuito de milhares de pacientes com câncer em todo o Brasil. Hospital de Amor, 60 anos. Dá um salve aí.